Glória a Deus, irmãos. Pastor Leonardo, logo que... Na verdade, eu conheci o pastor Leonardo na igreja aba de cadeira de roda, irmãos. Lembra disso, pastor? Ele tinha acabado de sofrer um acidente. Eu fui com a cara dele, ele foi com a minha cara aquele dia, mas foi o primeiro contato, né? Aí depois que eu conheci o pastor Vilmar, fui no conselho de pastores, na igreja do pastor Vilmar, foi a primeira igreja que eu fui, que hoje é a CCC, eu sempre esqueço o nome dele, Comunidade do Caminho, né? Isso. E aí, irmãos, a gente começou a desenvolver um relacionamento com os pastores. Eu lembro-me que o pastor Léo foi um dos primeiros, eu acho que o primeiro pastor que comecei a desenvolver uma amizade. E já foi amor à primeira vista. E nós já nos aproximamos, já brigamos, nos aproximamos. Já pedi perdão pro pastor. E ele é uma bênção, irmãos. Estou muito honrado, pastor, de você estar aqui. O pastor Leonardo, esses dias ele ficou famosinho, porque ele estava junto com o presidente. E graças a Deus que não tem nenhum policial aqui, porque a Vânia, ela veio hoje. E aquele dia ela tentou passar por cima do policial para abraçar o presidente. Ai, meu Deus do céu. A Vânia que é lá da esquerda, lá do fundo lá, ó. Então, Vânia, já tá gravado, Vânia. Já ficou gravado pra história. E o pastor Léo, ele tem feito um trabalho fantástico no Conselho de Pastores Estadual, travado uma guerra terrível e ao mesmo tempo gloriosa. E desde o dia, principalmente pós aquele momento do presidente Bolsonaro, lá que foi aquela marcha e tal, que ele trouxe, abençoamos o presidente. Desde aquele dia eu me prontifiquei diante do Senhor a estar orando mais firmemente pelo pastor Léo, porque eu consegui perceber e sentir tamanha opressão que foi. E então o pastor, ele é uma pessoa que está na frente da trincheira. Sabe esses movimentos que a gente tem visto que para abençoar o presidente, para limpar o Senado, para limpar a Câmara, para acabar com toda a podridão da política? O pastor Léo, um dos pastores, está à frente disso, conduzindo a igreja, esse exército. E eu lembro-me que um dia eu estava orando, eu acho que eu entreguei essa palavra para o pastor, e eu vi dele um Josué conduzindo o povo na frente da guerra. E eu falei: pastor, tem de bom ânimo, não desista. Porque há coisas que o pastor Léo vive que muitos não entendem, porque ele está conseguindo ver. Então, quando a gente não entende, a gente tende a criticar e a julgar, né? Mas, pastor, eu quero dizer que nós te amamos muito, viu? E que você é aceito e protegido pelo nosso coração. E é uma honra você estar aqui. Tens toda a autoridade. Em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar o pastor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida do pastor Léo. Obrigado por esse relacionamento, Senhor, que Tu tens conservado. Obrigado pela honra de eu poder andar do lado dele, Senhor. Um homem que tem travado guerras fantásticas, tem, Senhor Deus, uma história, Senhor. Tem já algo construído diante de Ti. E ainda assim ele entra no meu coração, entra na minha casa, Senhor, com toda a humildade. Nós o abençoamos agora e pedimos que Tu fale através dele para nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pastor, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Para os mais evangélicos, a paz. Se eu não falar a paz, alguém já vai dizer: esse cara está desviado aí. Mas nós nunca deixamos, enquanto estivermos nessa casca aqui, nós continuamos sendo cidadãos e precisamos ser educados com todos quando entramos e quando saímos de um espaço. Então, há alguns anos atrás eu me autodeterminei a continuar cumprimentando as pessoas como elas costumam ser cumprimentadas. Boa noite, boa tarde, bom dia, oi, tudo bem, como vai? Porque quando a gente vai entrando nesse ambiente evangélico, a gente fica evangélico demais. É a paz, é o vaso, ou glória, ou bênção, ou treva, ou luta. A gente fica falando só essa linguagem de crente. Aí depois, quando o pessoal começa a falar mal dos crentes, a gente não gosta que fala mal, né? Mas tem horas que nós estamos em casa, como aqui, e aí a gente pode dar paz, falar o glória, se largar na presença de Deus, deixar o Espírito Santo falar conosco.
Eu quero te pedir para deixar a Bíblia aberta. E quando o pastor Marco Diogo começou essa reunião, ele disse, não era para eu estar aqui abrindo o culto, mas Deus me direcionou a abrir o culto com a palavra de Efésios 5. Ele disse, vocês lembram disso? Efésios 5. E aí, quando eu estava vindo para cá, eu estou no meio de um período de férias de julho. E quando o Marco Diogo me convidou para me pregar a palavra aqui, por carinho a ele, por prezar pelo nosso relacionamento, pela igreja, eu aceitei esse convite para honrar vocês e selar esse relacionamento que estamos construindo talvez há uns 3 ou 4 anos. E eu vinha para cá, eu estou ali ainda, quem me viu chegar, eu estou com 3 bicicletas penduradas no carro. Eu vinha para cá e estou há dias pensando, e hoje eu disse, Senhor, dá um texto-chave para eu falar lá no aniversário da igreja do Marco. Entre nós a gente se refere assim, né? Vou lá na igreja do Léo, vou lá na igreja do Vilmar, vou lá na igreja do Haroldo, vou lá na igreja do Werner, vou lá na igreja da Zenilda. Entre nós a gente já costuma pensando assim. E quando a gente fala igreja do Marco, igreja do Léo, é que nós pertencemos a essa igreja. E alguém um dia falou assim, por que tu fala assim, igreja do fulano? Por acaso ele é o dono da igreja? Eu falei, não, ao contrário. Ele pertence, é um sentido de pertencimento. Quando você usa a camisa do seu clube, você fala, eu torço para o meu time, mas o time não é teu, mas tu faz parte daquela torcida. Então, o nome disso é sentido de pertinência ou de pertencimento. Então, quando nós nos referimos à igreja um do outro, é por esse sentimento. E em Efésios capítulo 4, que é o que eu vou abrir essa palavra, mas não é o texto-chave dessa ministração. Efésios 4 diz assim, versículo 11: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou na tua versão pode dizer mestres. Se você ler uma versão que chama Bíblia Judaica Completa, escrita pelo Davi Stern, você não vai encontrar a palavra apóstolo lá. Lá vai estar escrito como é o conceito do apostolado em hebraico, que é emissário. Emissário. A igreja brasileira conseguiu transformar o apóstolo no 5º andar da construção eclesiástica. Mas a igreja de Cristo Jesus, ela trata todos esses ministérios como membros de um só corpo. E é por isso que ele chamou uns para apóstolos ou emissários, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, a fim de que, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para o quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se um é apóstolo, chamado por Deus, e eu creio que Deus chamou alguns para apóstolos, esse que é apóstolo não deve olhar para o profeta de cima para baixo, ou olhar para o pastor de cima para baixo, ou nem de baixo para cima. Cada igreja numa cidade, ela tem uma função no corpo de Cristo. As igrejas se movem dentro da função de um corpo vivo. A igreja, ela é um corpo vivo. Eu acredito que o pastor Marco tem dito isso o tempo todo aqui, que a igreja da cidade, ela se completa, e a igreja de uma nação. O que diferencia o povo, um povo de uma nação, é o exército que esse povo faz
para guardar a sua realidade. Por exemplo, tem muita gente que constrói um povo, mas não é uma nação, porque não tem um exército. Então a igreja do Senhor é esse exército que peleja nas regiões celestiais pela nação brasileira. Santa Catarina tem um conselho de pastores novo. Nós fizemos agora 3 anos, a Almeblu tem 17 anos. Outro dia alguém falou que tinha 30, mas a Almeblu tem 17 anos. Foi fundada em 2005. O primeiro presidente da Almeblu, pastor Haroldo. E a Almeblu, que já militava desde a sua fundação contra a ideologia de gênero e toda forma de feminismo, a primeira vice-presidente da história da Almeblu se chama pastora Maria Normelita Pereira da Silva, por acaso minha mãe. Então nós da igreja de Blumenau, nós já lutamos contra isso, não é de hoje, nem da diretoria passada ou da outra, é desde o começo. Nós já entendemos que Deus se move por chamado e não por gênero. Deus chama o homem e a mulher. Deus assim nos fez. Lá em Gênesis já começa assim. Ele formou os dois, um depois do outro. Então, queridos, a igreja está dividida desse jeito, ou organizada, eu prefiro dizer. E o texto-chave que eu gostaria de deixar para vocês aqui nessa noite. Ô Marco, posso pregar sem a capa aqui? Vou ficar só com a túnica. Obrigado. Mateus capítulo 26. Vamos direto ao ponto. Mateus 26, 36. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Versículo 41, guarde isso no teu coração. Palavras dele: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Vinha para cá pensando em todo o contexto que estamos vivendo como igreja, em inúmeras mensagens que recebo durante todos os dias, e cada manhã quando eu me acordo e eu atualizo o meu celular, eu tenho ali 70, 80, 90 conversas para responder. Pastores que caem, igrejas que fecham, ministérios que se dividem, Pedros que dormem. Jesus falou: Pedro, tu não podes vigiar 1 hora comigo? A palavra vigiar ou vigília vem
ela vem da definição de um estado de alerta. Eu cheguei aqui hoje na frente com o meu carro e o sogro do pastor Marco já estava ali, como deveria estar Pedro no Getsemane. Ele estava ali em estado de alerta. E eu baixei o vidro quando cheguei e ele logo me recebeu dizendo: oi, pastor Léo, põe o carro aqui na rampa. E eu respondi para ele que eu achava que não dava porque ia bater o fundo. Ele estava ali, vigilante. Provavelmente ou o pastor Marco programou ele para aquilo, ou ele já sabia que eu ia chegar no comecinho e já queria colocar meu carro para dentro. Pedro sabia que o momento era difícil. Pedro sabia que o momento requeria vigilância. Jesus chega a um momento, chega num destino, num lugar chamado Getsemane ou Getsemani. Ele vai com seus discípulos, pede para alguns ficarem ali e avança um pouco mais com poucos outros. Esses poucos ele fala: vamos orar. E ele dá mais uns passinhos. Eu imagino que vocês devam ter feito essa dinâmica já alguma vez. Vamos ter um encontro de oração? Vamos. Vamos todo mundo para a igreja? Vamos. Chega aqui na igreja, um vai lá no canto, outro vem aqui no canto, mas nós estamos todos na igreja orando. E Jesus faz isso com eles, principalmente com os mais íntimos. E quando ele levanta da sua oração, que não foi longa, mas foi sincera e profunda, e ele se prostra com a sua alma profundamente angustiada. E aqui eu já quero dar um polimento na sua fé e na minha. Angústia não tem nada a ver com culpa. Se eu peco, eu carrego uma culpa. Mas se eu estou no momento de intercessão, eu sinto uma profunda angústia. E pastores têm me ligado e têm me dito: pastor Léo, o que está acontecendo? Que tempo é esse que nós estamos vivendo, pastor? Eu tenho respondido a todos que o tempo que nós estamos vivendo se chama Getsemane. São os últimos tempos. Creio que somos a geração do fim. E não tem nada a ver com eleições. Não tem nada a ver com eleições. A minha posição é super clara, mas tem a ver com o espiritual. Tem a ver com o que a palavra de Deus diz, que o mundo dorme no maligno. O mundo jaz no maligno. Jesus demonstra a sua humanidade nesse momento e o redator, essa foto escrita que nós temos dele, mostra que era perceptível a angústia de Jesus. Uma coisa é você estar triste e conseguir disfarçar a tristeza, pastor Marcos, mas Jesus não conseguia disfarçar a angústia que ele estava. Era tão profunda e tão intensa que era visível aos olhos de quem estava perto dele. Tem lugares onde eu vou, onde eu tenho que falar para alguns públicos, algumas pessoas, tem reuniões que eu preciso estar, que eu lembro bastante desse texto. Tamanha angústia da minha alma. Tem pessoas que eu vejo falando e eu sinto isso que Jesus sentiu. Angústia. A minha alma treme dentro da minha carne. Pastor, mas essa palavra é uma palavra de um aniversário de uma igreja. Não era para ser uma palavra para a gente celebrar, para nós nos alegrarmos no Espírito. É claro que era. Eu ia começar essa pregação perguntando quem gostaria de andar de mãos dadas com Jesus, e vocês iriam dizer assim: eu. E eu ia dizer assim: mas no Getsemane tu gostaria de estar? No Gólgota tu gostarias de estar? Não tem nada a ver com uma pregação clichê.
Não tem nada a ver com uma venda de frases montadas, bonitas, que dá um post legal na rede social. Tem a ver com a realidade do mundo espiritual, onde a igreja está inserida. É a minha, é a tua, é a de todos nós que queremos viver uma realidade espiritual real. Não é o metaverso. Não é uma realidade virtual. É a realidade que nós estamos a um ponto de passar por isso. E a luz está mostrando a cada dia mais o pecado e a sujeira da noiva, para que Cristo a limpe e que ela possa estar adornada para casar com Ele. Ao mesmo tempo em que as calúnias só aumentam. E Ele mesmo disse: alegrai-vos quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Talvez para um aniversário de 5 anos esse seja um caldo bastante grosso, mas nós não temos tempo a perder. O número 5, pastor Marco, como Marco já sabe, eu tenho bastante contato com o estudo do hebraico, apesar de não falar, falo 3, 4 frases, mas há tempo estudo. Eu gosto muito da gematria, que é o estudo dos números. E cada número, para a cultura hebraica, tem um significado. E o 5 significa responsabilidade. A Bíblia não trata 5 como criança, a idade de uma criança. A Bíblia trata o número 5 como a responsabilidade. Por isso, Efésios 4:11 fala do quê? Dos 5 ministérios. Uma igreja madura honra e reconhece todos os ministérios. Mas eu não concordo com aquela igreja. Não interessa se tu concorda. Se Deus os chamou, se eles estão salvando almas, se eles estão batendo contra as portas do inferno, não é importante que a gente goste ou não. Jesus deixou claro aqui que não se faça a minha vontade, ou seja, não importava o que Jesus queria, porque Ele não queria. A carne dele não queria, embora sendo Ele o verbo encarnado. Mas a nossa carne, a dele também, nenhum de nós quer ir para o Gólgota, nenhum de nós quer ficar nu perante todo mundo, nenhum de nós quer ter as barbas arrancadas, nenhum de nós quer ter a cara cuspida, como já tive eu nessa cidade aqui, defendendo as nossas crianças. Fui cuspido, e eu lembrei de quem? De Jesus Cristo. Se Ele foi, eu também posso ser. E quando eu pensei em ficar bravo com quem me cuspiu, na hora o Espírito já trouxe: tu prega isso, agora vive isso. Cuspido por um lado e confrontado por outro. Porque o Espírito Santo não tem medo de nós. Por mais bravos que sejamos, Ele nos vence, Ele nos dobra, Ele nos faz nada. Ele faz de nós um nada, porque Ele ama mesmo é o barro, não o vaso. Ele desfaz e faz tudo de novo. Não, tu tens que morrer um pouco, eu vou te refazer. Não, tu estás te achando um vaso muito bonito, muito importante, muito imponente. Vai lá, pega o barro. (229 vezes aparece na Bíblia o número 5. 5 são os dedos das mãos e dos pés. São 5 os sentidos que Deus nos deu. Já parou para pensar? Visão, olfato, paladar, audição e tato.
Você já pegou Ezequiel 37 e aplicou os sentidos do homem na pessoa de Ezequiel? E Deus pegou ele e andava com ele de um lado para o outro. Deus pegou ele e andava com ele de um lado para o outro e perguntou: o que vês? E Deus falava com ele: o que vês? Pegou ele. Agora eu vou te ensinar. Fala. Uau. O mesmo Deus que fez isso com Adão, que ensinou a andar, que ensinou a falar, que ensinou a ver, que ensinou e deu a oportunidade de dar nome a tudo. Esse mesmo Deus congrega aqui. Está ensinando vocês a ver as coisas e discernir as coisas, por causa da responsabilidade que tem. Porque ver, todo mundo vê, mas discernir, só quem é do Espírito. O homem espiritual discerne as coisas, mas o carnal não. E nós vamos amadurecendo conforme vamos desenvolvendo os dons que Deus nos dá. 5 foram os talentos dados. 5 pães alimentaram milhares de pessoas. Cinco foram as feridas de Cristo. 5 foram as virgens prudentes. 5 foram as pedras no ribeiro. E dos mandamentos, de número 5 é honrar. É um tempo profético nessa igreja. Terminando com o significado dos 5, na gematria 5, significa sopro de Deus. O mesmo que Deus manda Ezequiel falar. E ele diz para Ezequiel: tu crês que esses corpos podem voltar a ter vida? Fale ao vento. Algumas versões diz: fale ao Espírito. Ele diz como deve fazer, e o profeta faz exatamente como Deus manda fazer. Eu fico pensando se Ezequiel fosse vivo nos dias de hoje, querendo teologar com Deus. Mas Senhor, hoje tem a lei que diz que eu não posso. Hoje tem os amigos que eu vou passar vergonha, porque eles vão dizer que eu estou ficando doido, maluco. Quando nós compramos o prédio onde temos a sede da igreja, aquele lugar, está lá na página da igreja, aquele lugar era um vale de destruição. Mas quando Deus te permite e tu obedece, o vale da destruição se transforma em vale de vida, lugar de vida. Quando eu vim aqui a primeira vez, isso aqui era uma garagem. E eu subi ali no andar de cima e tomei um café com o Marco Diogo. Até tinha mais alguém naquela mesa, eu não lembro quem era. Não vou lembrar quem era agora. Estávamos em 3. E eu perguntei para ele: pô, que legal essa construção, essa casa. Ele disse: sim, ali embaixo tem as garagens. Assim que a gente vai crescendo, eu acredito que a igreja vai ali embaixo. Ele já via a igreja aqui. Quando eu entrei, eu vi uma garagem. Crês tu que esses corpos
podem voltar a ter vida. Quando Deus faz a primeira pergunta para Ezequiel, Deus pergunta o que ele vê. E ele responde o que ele vê. E quando Deus pergunta se ele crê, a primeira pergunta de Deus, quando ainda são só os ossos, a Bíblia fala muito secos, ele responde a Deus: tu sabes, Senhor. Quando um profeta pergunta algo para ti, responde igual a Ezequiel: tu sabes, Senhor. Porque se tu for um cara muito animado, tu vai dizer pode. E se tu for um cara mais ortodoxo, mais matemático, mais geladinho, tu vai dizer: eu acho que o tempo desses ossos já passaram. Mas um profeta maduro vai dizer o quê? Tu o sabes, Senhor. E Deus mostrou para ele a força que tem quando um profeta para de ouvir as pessoas e começa a ouvir a Deus, começa a andar com Deus, começa a olhar para o que Deus olha, começa a ver o que Deus vê. E Ezequiel é esse profeta que nos mostra o que fazer. Ele não anda de um lado para o outro em vão, ele anda de um lado para o outro guiado por Deus. Quando a Koinonia tinha 5 anos, nós andávamos por essa cidade e as pessoas diziam: sou um doido, maluco. Não interessa o que as pessoas dizem. Se é o tempo de vocês começarem a orar nos trevos, nas encruzilhadas, nos montes, se for o tempo de vocês começarem a consagrar os riachos, os ribeiros, os vales, as campinas, se for esse tempo para vocês, se o Espírito estiver guiando vocês a fazerem isso, façam. Eu fui da geração que rodeava a prefeitura. Eu fui a geração dos trevos. Eu andei de helicóptero em cima dessa cidade, jogando óleo. Tudo essas doideiras eu fiz. Mas nós tínhamos certeza que Deus abençoaria essa cidade, como tem abençoado. Hoje a visão só, ela refinou mais. Mas a nossa cidade é top, é bênção de Deus. A nossa cidade é padrão para a nação. O povo, a cultura, a fidelidade, a força de trabalho, a prosperidade que se encontra aqui. Mas muitos Ezequiéis passaram e foram fazendo suas loucuras espirituais. Porque o que Ezequiel fez foi loucura. Só que mais doido que Ezequiel é Deus que mandou Ezequiel fazer. Porque ele não fez nada que Deus não mandou ele fazer. É uma casa de oração apostólica. E eu estou pregando como se fosse uma casa de oração profética. Porque o apóstolo é a primeira palavra a ser dita por Paulo. Mas eu acredito, e é uma coisa minha, que talvez seja o último ponto que a igreja alcance. Para ela entender e viver o apostolado, ela precisa entender de trás para frente Efésios 11. Doutores, pastores, profetas. Entenderam? Não dá para entender um apóstolo sem entender um professor, porque mestre é um professor. E eu tive muitos bons mestres que, dando aula, eles eram profetas, porque eles arrancavam o velho e me entregavam o novo. O que velho? O Leonardo velho. Eles arrancavam de mim aquilo que a religião colocou dentro de mim, as verdades que me mantinham vivo naquela época, quando aqueles ensinamentos me chegaram ao coração. E eu era um crente comum. Mas por que tu não é mais comum, pastor Léo?
Porque o crente comum, ele convive com os 10 mandamentos de boa e ele acha assim, não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu dou meu dízimo, então está tudo certo, Deus abençoa a minha empresa, eu vou no culto no domingo, ninguém me incomoda, eu não incomodo ninguém, está tudo certo. E não está tudo certo. Não está tudo certo. Isso aí é uma medida. Isso é uma medida que faz você estar inserido no contexto do filho pródigo, porque uma bela hora, ou tu vai e vai te acabar todo lá fora, ou tu vai estar dentro da casa e não conseguir te ver como filho. Essa é a medida de um crente comum, essa é a medida de um filho comum, e aquele pai mostra que os 2 filhos estavam errados. As palavras daquele pai mostram que os 2 precisavam se converterem em filhos. O que voltou, que estava publicamente errado, e o que estava dentro, que estava intimamente errado. Tem pessoas que nós dizemos que eles estão desviados, não é assim? É porque aos nossos olhos eles estão publicamente errados. Mas existem os que estão desviados dentro da casa. Trabalha, serve, julga. E quando voltam os publicamente errados, os que estão intimamente errados se manifestam e dizem: esse teu filho que voltou ganhou uma festa. Como assim esse teu filho? Tu também é filho. Por que tu nunca mataste um bezerro para ti? Porque na verdade eu perdi a identidade de filho. Errado fora, errado dentro. 5 anos dessa casa. Eu acredito, pastor Marco, que se eu estou falando isso, é porque em 5 anos você já produziu e já está vendo que é tempo de colocar pessoas que estão dentro da casa no caminho. Nem todo mundo que está dentro está certo. Não é o corpo que designa o que está certo. É o kavaná, a real intenção do coração. Eu sou músico há 25 anos na igreja. 25 anos. É difícil uma música, um hino, como vocês preferirem chamar, que eu não conheça. Mas quantos ao meu redor, e até mesmo eu, quantas vezes toquei estando fora? E toquei dentro. Mas a cabeça e o coração estavam fora, totalmente desalinhados com o Senhor. Vou indo para o fim. E meus filhos perguntaram assim para mim hoje: pastor Marco, essa palavra eu construí em família para trazer aqui. Eu tenho tido esse hábito. Assim a gente constrói uma verdade bíblica. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu venho discutindo no carro a palavra que eu estou me preparando para pregar. E eu compartilho com eles, e eles vêm lendo no carro, eles leem o texto, e eles me perguntam o que eu acho, e eu pergunto para eles o que eles acham, e eles vão crescendo no entendimento da palavra. E hoje um dos meus filhos me perguntou assim: tá bom, pai, então o pai vai pregar vigiai e orai lá na igreja do pastor Marco Diogo, né? Falei: vou, se Deus me permitir eu vou. E eles falaram assim: e que hora que o pai vai transformar essa palavra em unidade? Porque eu não consigo olhar para a Bíblia e ver outra coisa. Eu fico pensando assim, Marco, o Josué Gonçalves olha para a Bíblia e vê um curso de casais, né? O Silas Malafaia olha para a Bíblia e vê uma briga. O Cláudio Duarte olha para a Bíblia e vê uma piada.
O Hernandes Dias Lopes olha para a Bíblia e vê 10 pontos. Tudo que ele prega é 5 pontos, 8 pontos, 10 pontos. As 3 teses de Satanás contra Jesus, tudo ele transforma num estudo, e é maravilhoso. E quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo ver outra coisa, não consigo. Eu já me esforcei, eu já entrei em crise, eu já disse que eu não quero mais, já bati com a minha cabeça na parede, me tira disso, me larga disso, eu não quero mais saber dessa raça, porque tu criaste um homem e uma mulher, e depois tu inventaste de chamar para pastor. Já não estava bom um homem e uma mulher, tu inventaste de chamar alguns para ser pastor, e agora tu queres que eu cuide disso. Como é que estava a alma de Jesus quando entrou lá? Profundamente angustiada. Eu fui apresentado numa igreja semana passada, pastor Marco, e o pastor que me apresentou tinha bastante gente, estava como aqui, assim, bem cheio. O pastor me abraçou assim no altar e disse: "Esse é o pastor Léo, um homem que tem um chamado que eu não quero para mim, doido, porque cuidar de gente é uma coisa e de pastor é outra coisa." Eu disse: "Amém, é verdade." É verdade, gente. É verdade. E eu termino respondendo aos meus filhos aqui dentro. Aos meus filhos de lá, respondo a vocês aqui. Porque quando ele chama uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, o que ele quer? Versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A resposta está aqui, versículo 13, que não tem nada a ver com partido político, que em hebraico significa amor, e até isso foi corrompido por esses caras. Versículo 13, que em hebraico significa amor. Grave isso. 13 em hebraico significa amor. Até que todos, quem? Todos. É a igreja de 1.000 membros, é a de 5.000 membros, é a de 50 membros, é a de 20 membros, é a tua casa, é todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mas para que, Paulo? Para que tu estás escrevendo isso aí? Tu tens ideia do trabalho que isso vai dar? E ele responde, versículo 14, faz a pergunta do 13, para que, Paulo? E ele responde para ti: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Paulo, para que esse versículo 13? Aí ele diz, leu 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor. Eu não sei se a tua cabeça pira quando lê um texto desse, mas a minha endoida, porque tu está seguindo Jesus, tu está seguindo a verdade, porque ele disse, eu sou a verdade. Tu está seguindo o amor, mas tu precisa amadurecer, porque Paulo fala, para que não sejamos mais meninos. Se eu levar um filho meu para comer em algum lugar comigo, fechei minha Bíblia, tá? Enquanto eles eram menorzinhos, era ainda mais fácil. Em qualquer lugar que eu fosse, eles iriam comigo. Porque um menino pequeno, uma criança, tu leva em qualquer lugar. Mas vamos imaginar que eu tenha um filho de 20 anos, de 19, de 18 anos. O meu mais velho vai fazer 14 e o mais novo 11. Mas quando eles tiverem 18, 19, 20, eu estou formando o caráter deles, eu estou formando o conhecimento deles,
Se porventura eu me perder, em nome de Jesus, que isso não aconteça, e eu convidá-los assim, vamos numa reunião com o Pai? Vamos num jantar com o Pai? Como esses dias eu fui convidado aí. E obviamente rejeitei, era um lugar que eu não poderia ir. E eles vão dizer para mim assim, não. E eu vou dizer, por que não? Eu sou pai de vocês, eu quero que vocês vão lá comigo. E eles vão dizer, não. Porque a gente aprendeu sempre, desde pequeno, que lá não era lugar para nós. É para isso que Paulo diz, para que nós crescendo, desenvolvendo nosso conhecimento na palavra, amadurecendo, às vezes tropeçando, caindo, mas levantando, para que a gente saiba dizer que não, para aquilo que a gente tem que dizer que não. Ah, mas tem que se fazer de louco com os loucos. Sim, Eclesiastes 3, tem tempo para tudo, inclusive para abraçar e deixar de abraçar, ou seja, se apartar. 17 anos que eu pastoreio nessa cidade, nessa igreja chamada Blumenau. Em 17 anos, eu perdi as contas de quantos pastores eu vi cair, porque se isolaram, se machucaram, se feriram e se deixaram ferir, não encontraram cura, perderam a confiança, tiveram problemas externos e internos. Muitos são as situações que podem fazer um pastor cair. Muitas são. Principalmente aquilo que a Bíblia diz, a soberba. Porque ela é o princípio de toda a queda. O próprio Lúcifer cai pela soberba. Hoje o pastor Marco me apresentou aqui, e outro dia eu fui numa outra igreja. Julho eu quase não preguei na Koinonia, e outro dia eu fui numa outra igreja e eu falei, não me apresenta como presidente do conselho, porque isso vai passar. E eu quero voltar a pregar aqui pelo relacionamento que tenho com essa casa. Não por estar presidente. Estar presidente foi só a consequência do trabalho que eu plantei em 17 anos. Tomando escorregão, água amarga, pisando na lama, tomando chuva, chorando em meio às gotas da chuva. O tu chegar aonde Deus quer que tu chegue é parte do processo. Essa igreja chegar onde Deus quer que ela chegue é parte do processo. E alguns vão dizer assim, pô, foi sorte. Realmente foi sorte. Mas foi Deus. A Bíblia fala, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Quem me viu sábado na marcha de Balneário, do lado do presidente, não me viu sexta na UTI, na médico lá, como é que fala? Pronto-socorro. Quem me viu sábado lá, não me viu no pronto-socorro sexta. Sabe por quê? Porque nós iniciamos a organização daquele evento com R$ 2.300 no caixa. 10 dias antes do evento, nós tínhamos R$ 2.300 no caixa. Isso é a nossa nudez. Estou nu aqui. Chega a equipe de segurança do presidente, 18 homens hábeis no que fazem, tudo generais, coronéis, sentam conosco, que nas regiões espirituais também somos coronéis e generais. E o respeito que eles nos trataram foi digno disso. Quem é o 01 aqui? A pessoa apontou, o pastor Léo, o presidente. Sentou o coronel, chefe do gabinete de segurança, de frente comigo. O prefeito da cidade de um lado, os pastores do outro.
E te apresentou: eu sou o coronel tal, cuido da equipe, cada um da equipe vai fazer as suas exigências aos senhores. Tá ok? Pode ser assim para os senhores? Pode ser assim. Começaram as exigências. Um evento que nós esperávamos custear com 60 mil reais, passou para 80. Quanto que eu tinha em caixa? Passou para 100. Cada dia que passava com a equipe aumentava mais 20, passou para 120, passou para 140. E o nosso caixa passou para 10, passou para 12, para 15. Cada 1.000 que entrava na conta, nós fazíamos uma festa dentro da diretoria. Mais 1.000, falta só 120. Eu vou contar um segredo para vocês. Posso contar, Marco? Segredo de maluco. A minha mulher sempre vive entre a cruz e o punhal. Qual era a conta que eu fazia, Marco? Se ninguém pagar, eu pago. Isso não é um pensamento de pai. O pai diz para o filho assim: vai lá e faz. Mas se não der certo, pai, não, o pai paga. Março desse ano, nós conseguimos a data para trazer o presidente. E a primeira dama não podia vir. Fui 2 vezes em março, 2 vezes em abril, 2 vezes em maio. Quem que pagava o meu custo? Se tu não pagar, o pai paga. Por que eu estou contando isso? E é a primeira igreja que eu estou contando isso. De lá para cá já preguei umas 20. É a primeira igreja que eu estou contando isso publicamente. Porque Deus me deu uma convicção tão profunda, tão profunda. Ele me disse: se vocês não der conta de pagar, o Pai paga. E para resumir, o evento custou 198 mil reais. E nós terminamos o evento com 12.500 reais de saldo. Isso são 100 vezes mais. Ai, eu não acredito, isso está escrito, mas eu não acredito, porque na minha vida não acontece assim. Não acontece porque tu não exercita a tua fé. Porque eu não exercito a minha fé. Não acontece porque algumas igrejas não exercitam sua fé, se tornam tão grandes e numerosas e ricas que perdem a fé. Por isso que em Apocalipse está o confronto da igreja: és tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tens dinheiro. Onde caístes? Levanta-te de onde caístes, porque tu perdestes o primeiro amor. Um evento de tamanha magnitude, pastores perdendo a oportunidade de semear na história. Não era semear num evento, era semear na história. Quem colocou dinheiro, quem colocou suor, quem colocou a cara para bater, semeou na história. Mesmo que alguns tentem tirar a tua cara do evento, ou o teu nome dali, o Senhor nunca tirará, porque a Bíblia diz o quê? O teu trabalho no Senhor não é vão. Homens tentam nos tirar da história, mas o Senhor não. O Senhor não. E ali foi, todos os ministérios representados, proféticos, apostólicos, gente de escolas bíblicas, conselhos de pastores, um monte deles, vários presidentes de conselhos honrando aquele evento. E quando eu estava lá em cima, que eu vi aquele mar de gente, eu aceitei esse desafio, porque Deus disse para mim: quando tu vê aquele mar de gente, tu vai saber que vai ter muita gente ali, que estará ali, porque o meu Espírito levou ali. E o que eu fiz lá? Talvez o pastor Marco lembre. Eu falei e terminei a minha fala com a oração do publicano. E quando eu olho,
inúmeras pessoas, inúmeras, com os olhos cheios de lágrima, repetindo aquela oração, e mensagens chegando no meu celular. Até o meu celular bugou aquele dia. Perdi muita coisa, Marco. Perdi 5.000 contatos. Mas o que Deus me mostrou se cumpriu, ponto por ponto, vírgula por vírgula. E tem uma pessoa aí, que eu não vou citar o nome porque eu não estou aqui em campanha. Tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim: pastor, eu estava desviado, eu fui de tal igreja, fui pastor na igreja tal. O senhor sabe que hoje eu sou pré-candidato, mas eu quero dizer que hoje eu reatei minha vida com Deus. Vale 200 mil ou não vale, gente? Vale 500, vale 1 milhão. Se custasse 1 milhão, ele ia pagar, Marco. Se Deus mostrar, se Deus mandar, se Deus te levar, vai. Olha e vê, ouve e fala, faz o que Deus te mandar fazer. Casa de oração apostólica. Viva os momentos corretos para cada tempo dessa história. Não queira adiantar os passos, mas não queira pular processos. Vocês enviarão muitas pessoas. Vocês receberão muitas pessoas enviadas de lugares do mundo para cá. Pessoas virão para ajudar o ministério. Por isso se chama Casa de Oração Apostólica. Mas hoje cabe a vocês, compete a vocês, preparar pessoas. Prepará-las não para a glória, porque a glória é consequência do processo, mas prepará-las para o processo. Na semana seguinte ao evento, pode vir aqui, Marco, eu já estou terminando. Na semana seguinte ao evento, meu rosto estampado na capa de um jornal local, com as seguintes palavras: Pastor Leonardo Aloísio, pastor da Igreja Koinonia de Blumenau, presidente do Conselho de Pastores do Estado de Santa Catarina. Eles fizeram todo um know-how, todo o meu currículo. Desvia dinheiro da marcha para investir na campanha de fulano e beltrano. Em 7 dias, eu fui do céu ao inferno na boca deles. E a minha esposa, quando leu a matéria, disse: ai, amor, olha isso. A hora que eu li, mas foi instantâneo. Lembra do Espírito que me confrontou? Aquele mesmo Espírito me consolou. E a palavra veio na hora e disse assim: lembra do que eu já disse, alegrai-vos quando mentindo disserem todo mal contra vós. Eu tenho 18 pessoas que trabalharam na equipe, 18 de todas as regiões do estado, 18 pessoas que podem testemunhar a meu favor e dizer: não, desse caixa não saiu dinheiro para a campanha de ninguém. Nesse caixa não entrou dinheiro de político nenhum. Nesse caixa não entrou verba pública nenhuma, nem um centavo. Por que não? Porque Deus disse para o pastor Léo: se o pai mandou fazer, o pai paga. Vamos orar? Posso orar? Fique de pé, por favor. Marcos, se o pai mandou, o pai paga. E se o recurso não vier de dentro, vem de fora. Mas Deus vai prosperar a gente aqui dentro.
Quando você diz amém para uma palavra dessa, você tem que estar preparado para saber que a prosperidade que virá não é sua. Vai ser como José de Arimateia. Vai ser gente que vai prosperar com um propósito. Tu vai enriquecer sim, mas tu vai investir muito no reino. Muito, muito. A tua medida vai sobrepassar a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, que eram pessoas que cumpriam a palavra à risca, eles gastavam mais de 20% com o templo ou com a sinagoga, aonde eles entregavam os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias. Deus está levantando pessoas ao redor da terra, não é brincadeira, que serão os novos e bilionários, mas são pessoas que não amam as riquezas. Por isso elas podem ser milionárias e bilionárias. Porque quando Deus falar assim, investe no projeto tal, pá, qual é o Pix? Sai da dimensão do dízimo, irmão. Avança. Avança. Talvez tu olhas para as pessoas que estão aqui e tu diz assim, eu não vejo isso que o pastor Léo vê. É claro que tu não vê o que eu vejo, por causa da dimensão que cada um está. Se Ezequiel olhasse só na carne, ele disse para Deus, eu vejo ossos secos, muito secos. O detalhe da intensidade do que a carne vê, ossos secos, muito secos, que isso indicava que aquelas pessoas haviam morrido há muito tempo. E o final da visão de Ezequiel é o quê? Quando Deus faz daqueles ossos um exército, faz um apêndice temporal, resume tudo, dos ossos muito secos, Deus forma o quê? Um exército, que algumas versões empobreceram o texto e falaram assim, um povo, ou muita gente, mas o original fala um exército. Por quê? Porque povo, a diferença de povo para nação é o exército. Uma coisa é um povo, é o quilombola. Outra coisa é a nação, a brasileira, porque o quilombola não tem um exército que protege ele, mas a nação tem um exército que protege. E Deus, quando olhou aqueles ossos que Ezequiel também olhava e via, Deus viu um exército, mas Deus não podia falar para Ezequiel, Marco, Diogo, que ele tinha ali um exército, porque Ezequiel morreria. Tu olha e tu vê um bando de gente que está se convertendo, que está aprendendo, que não sabe ainda nem quantos livros tem a Bíblia. E Deus te fala assim, olha e vê. O que tu vê? Ossos. Que tipo de ossos? Secos. Muito ou pouco? Muito. Então tu olha e tu vê e tu profetiza. Olha, vê e profetiza. Olha, vê e profetiza. E vai indo fase por fase, tempo por tempo. Vai vir as juntas, vai ligar osso com osso. Deus não liga osso errado. É a canela do um naquele mesmo joelho, naquele mesmo fêmur, naquele mesmo quadril, porque Deus não vai fazer um exército todo torto, Deus vai fazer um exército poderoso. Há 4 ou 5, há 10 anos atrás, nós nem imaginávamos, nós só sonhávamos que haveria um dia um conselho, uma organização, uma associação, alguma coisa. E nós colocamos o pé na água, depois o joelho na água, e depois o quadril, depois a cintura, e depois os ombros. E hoje Santa Catarina é modelo. Eu tenho recebido mensagens de vários lugares do Brasil, de conselhos que existem há 20, há 30 anos. Pastor Léo, o senhor pode dizer para nós como é que o senhor fez? Eu digo, rapaz, se tu soubesse o que eu fiz. Faz não. Vou parar no hospital. Mas se Deus está te mandando fazer, faz. Não dá para entender Deus. Deus pegar essa gente aqui, ó. Se tu olhar e tu ver, tu vai saber a história de cada um. E se eu olhar o que eu vejo,
Eu vou olhar como Ezequiel, porque eu estou chegando aqui hoje. Deus me trouxe pela mão aqui hoje, mas eu vou profetizar aqui nessa noite, e você também vai. Pai, em nome de Jesus, através dessa palavra ministrada, Senhor, hoje aconteceu um buffet. Teve palavra do Velho, do Novo Testamento, teve Evangelho, teve Paulo, teve a visão de unidade, teve a visão de crescimento, teve a visão de junção, teve a visão de empoderamento, porque tu não faz somente um povo, mas tu faz também uma nação, tu faz também um exército. E eu profetizo, Deus, a palavra que eu prego aqui hoje, eu profetizo sobre esse lugar, sobre esta casa de oração apostólica. Que o pastor dessa casa, os pastores desta casa, se mantenham firmes e fiéis à visão que o Senhor deu a eles. E se mantenham firmes e fiéis no projeto de igreja na qual eles estão inseridos. Somos uma só igreja. As mãos lavam os pés conduzem o corpo todo para o banho, os olhos permitem que o corpo vá com os pés para o banho, e assim somos nós. As igrejas de uma cidade são uma só igreja, somos uma só. Eu profetizo que esta igreja encontre o seu lugar no corpo, tenha formada a sua identidade no Senhor, que assim como o Senhor tem dado força de personalidade ao pastor Marco, que o Senhor também dê a ele as armas necessárias, que o Senhor adestre suas mãos e que o Senhor alinhe seus olhos, como um atirador quando faz alça e massa de tiro, como um respirador, um atirador que tranca sua respiração na hora de atirar para não errar o alvo. Não treme, que não erra o alvo, que faz a apneia necessária, que o alvo seja atingido pelas orações, pelas intercessões, pelas palavras proféticas e pelos posicionamentos desse ministério, desta casa. Que todo medo, que tudo aquilo que pode soar como educação, que tudo aquilo que possa soar como protocolo, Senhor, levanta esse lugar aqui, levanta esse povo, essa gente, levanta essa pessoal como um estandarte teu. Que o Senhor use essa igreja, que o Senhor use esses pastores como sentinelas. Assim eu te agradeço e eu profetizo nesta casa, nesta noite. Eu te entrego essa palavra, orando, Deus, e abençoando a vida do Marco Diogo. Libera, Senhor, esse jovem pastor. Libera sobre ele o destino dele, a identidade dele. Muitos virão para tentá-lo distrair. Mas como Deus falou a Josué, Marco, eu te digo hoje, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Eu te abençoo esta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Demos uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, pastor Marco, por confiar no púlpito. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus.